Pessoal, vamos trabalhar agora com formulários. O primeiro formulário que nós vamos trabalhar é o de adicionar usuário. Então, eu abri aqui a minha view adicionar usuário e apenas adicionei um formulário simples HTML puro por enquanto. Tá? Então, onde eu tenho campos do tipo text, um do tipo password e um select. Okay? Aqui nós temos aqui a continuar nossa variável, busca aqui aquele valor do nosso controller. Tá? Então, que referencia o controller que controla essa view. E vamos ver como se comporta isso no browser. Tá? Vamos listar usuários. Então, a nossa rota é listar usuários. Quando eu clico em adicionar, aí temos o nosso for. Tá? Coloquei como placeholder. Coloquei placeholders aqui para especificar o que se deve digitar. Então, vamos voltar ao nosso código. Bom, pessoal, nós queremos digitar, obviamente, coisas aqui. Tá? Então, outra diretiva que existe no Angular é o ng-model. Tá? Vocês já... O que isso significa? Que o que eu colocar aqui vai estar disponível em scope. Tá? Então, eu vou chamar aqui de nome ng-model. Vou trocar aqui. Vou colocar o telefone. ng-model, telefone. Login. E a outra aqui, ng-model senha. Aí aqui o nosso ng-model, o nosso tipo. Opa, estou colocando aqui no lugar errado, é aqui em cima. ng-model tipo. Ok? Então o que vai acontecer? Olha, eu vou colocar aqui uma interpolação da expressão para vocês verem já. Como eu estou referenciando aqui a variável e já está disponível em scope, automaticamente ela vai estar disponível na minha view também. Okay? Então eu vou colocar todos os valores que nós digitamos. Nome, telefone, login, senha, tipo. E eu vou colocar um BR aqui só para separar uma da outra. Aqui no caso não precisa. E vamos ver o que acontece no browser. Ok? Digitei primeiro, vocês viram que já lá na interpolação da expressão já está aparecendo o nome. Gabriel, apareceu Gabriel. Quando eu seto para telefone, digito telefone, aparece telefone. Nome do usuário, senha também. O que acontece? Isso aqui é o nosso two-way data binding. Então ele cria um ciclo de notificação entre model e view que nos permite realizar isso aqui, ou seja, criar as variáveis em tempo de execução. Tá? O nosso two-way data binding que eu expliquei lá na primeira aula. Só que nada acontece quando eu clico aqui em adicionar usuário, vocês concordam? Então, como o adicionar usuário é um botão e ele dispara um evento, existe uma outra diretiva chamada ng-click, tá? Onde nela nós colocamos uma chamada de uma função que vai executar alguma coisa, alguma ação, aliás. Então, aqui no nosso controller, nós vamos definir o seguinte. Vamos deixar disponível o nosso scope. Adicionar usuário, vamos dizer que isto é uma function que recebe como parâmetro um usuário. Okay. Por enquanto não vou colocar nada aqui. Aí eu vou colocar aqui console.log. Vou colocar um scope. Scope.nome, por exemplo. Eu vou colocar só um nome, não vou colocar todos os campos. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Voltamos lá, atualizamos a aplicação. Faltou uma coisa, que é chamar aqui, ó, adicionar usuário, que é a nossa função aqui.
Então vamos no browser, atualizamos a página. Vou adicionar aqui Gabriel, telefone para contato. Ele está criando o objeto automaticamente. Nome de usuário, senha. Papel eu não tenho nada por enquanto. A seguir nós vamos tratar esse select. Clico em adicionar. Vejam aqui no meu console. Ele chamou a minha função e mostrou a variável que estava disponível no meu scope, lá que eu especifiquei, né? Que era Gabriel. Ou seja, ele pegou o objeto, e a variável, aliás, que foi criada, e tornou disponível aqui dentro. Tá? Mas nós teríamos que fazer isso aqui para cada uma das variáveis que nós definimos aqui, para nome, telefone, login, senha. Tá? Isso não é muito elegante, vamos dizer assim. Então, nós vamos utilizar uma outra abordagem, que é o seguinte: usuário.nome, usuário.telefone, usuário.login, usuário.senha e usuário.tipo, aqui no nosso ngModel. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu crie um objeto chamado usuário que contém estas propriedades aqui. Okay? E aí, quando eu disparar essa função através do ngClick, eu vou passar o meu objeto usuário. Então, ao invés de eu passar propriedade por propriedade, eu simplesmente agora tenho no meu scope disponível aqui o usuário, porque eu estou passando, tenho scope usuário, tá? Está disponível. Não vou passar aqui, não precisa, porque está disponível em scope. E aqui embaixo, ao invés de definir uma propriedade, eu vou definir assim, uma expressão usuário. Correto? Vamos ver o que acontece? Notem que aqui no nosso controller agora nós temos scope.usuário, que é um objeto e não mais uma propriedade particular. Atualizo. Vou digitar aqui Gabriel, telefone. Vocês viram que já tá, o objeto está sendo criado sob demanda? Olha lá, o nome Gabriel, telefone, nome de usuário, Leonardo, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo ainda não está sendo carregado. Nós vamos tratar disso. Clico em adicionar, o que vai acontecer? Olha lá, o meu objeto, que está disponível em scope, foi logado aqui no meu console como um objeto. Nós passamos aquilo com bem menos código. Passamos um objeto. Tá bom, pessoal? Mas a gente gostaria que aqui dentro de scope que essa função fizesse uma adição de usuário em algum lugar, porque no momento que eu atualizo a aplicação ou venho aqui para listar usuários, ou melhor, listar usuários e volto para minha roda adicionar, notem que meu objeto sumiu, se perdeu. Então aqui deixa eu limpar o console. Se nós formos para lá e voltarmos, nós não temos nada mais. Então nós temos que salvar esse objeto, que eu vou utilizar aqui para salvá-lo, dentro de um array. Mas antes disso, eu vou popular aquele nosso select. Para isso, então, eu vou criar aqui no nosso controller um array. A scope.tipos_array. Nesse tipos_array, nós vamos ter os papéis possíveis que um usuário pode ter, onde tipo é um objeto. Então, eu tenho cada uma dessas instâncias é um objeto tipo. Né? Cada uma dessas linhas é um objeto tipo. Bom, se ele está em scope, esse array está disponível na minha view também. Okay? Então, nós vamos utilizar uma outra diretiva aqui dentro do nosso select, tá? Que é a ngOptions. Ela recebe como parâmetro uma expressão na seguinte forma, que eu vou colocar para vocês agora. Ela é uma expressão parecida com
laço de repetição que existe em várias outras linguagens de programação por aí, que é o for each. Então nós temos o nosso tipos array, tá? Que é o nosso array aqui que nós definimos de tipos, está disponível em scope. E eu pego cada uma das instâncias de tipos array, coloco na variável tipo. Okay? E aqui no nosso tipo.descrição, que é uma das propriedades do objeto tipo, né, eu utilizo como label do meu select. E o value vai ser o papel, admin, professor ou aluno. Tá bom? Se nós executarmos isso aqui, vocês vão ver que agora eu tenho a lista de papéis sendo carregadas. Tá ok? Vamos criar aqui um objeto em tempo de execução. Telefone para contato, nome do usuário e senha. Seleciono um papel. No momento que eu seleciono um papel, vocês observem que ele cria um objeto dentro do objeto usuário, que é o objeto tipo. Então, que tem o papel admin e a descrição administrador. Quando eu clico em adicionar usuário, me é logado aqui no console. Tá? Além da senha, agora eu tenho um tipo object. Se eu clico aqui, eu tenho as informações. Administrador, que foi o que eu selecionei. Bom, mas o problema ainda é que ele ainda persiste. O meu usuário ainda se perde. Então eu tenho que tem que persistir ele em algum lugar. E eu vou usar a mesma abordagem do array aqui, de tipos array, para armazenar usuários. Okay? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou definir aqui scope.usuários array e vou definir um array em branco por hora. Tudo bem? Tá. Este usuário que eu capturo aqui, eu não vou mais utilizar scope, tá? Vou utilizar por convenção e por manter o paradigma da orientação a objetos. Então, eu estou passando o usuário para essa função que vai receber o usuário aqui e vai fazer o seguinte. Ele vai pegar os usuários array.push. Eu vou adicionar no final do array esse usuário que eu estou recebendo. Tá? Eu vou comentar essa função console.log. E aqui, para nós vermos o resultado desse array, eu vou colocar aqui um VE, vou quebrar a linha. Como o meu array está disponível em scope, aqui pessoal, eu vou mostrar ele através da interpolação da expressão. E vamos lá no nosso navegador. Observe aqui, eu tenho um array vazio. Tá vendo? No momento que eu começo a criar um objeto, o objeto está sendo criado. No meu objeto único, aqui não está sendo colocado no array ainda, obviamente. Telefone, nome de usuário, senha e o papel, professor. No momento que eu clico em adicionar, eu digitei o nome do array de forma usuários, array. Vamos verificar, isso aqui tem que tomar cuidado. Usuários array, usuários array.push. Está disponível em scope. Tá, claro. Faltou scope.usuários array.push. E agora sim. Vamos atualizar a aplicação. No usuário. E o telefone para contato, nome de usuário, senha e o papel professor. Vamos por aluno. Clique em adicionar. Vejam que o meu objeto foi colocado dentro do meu array de usuários. Mas nós temos um problema aqui, que é o seguinte. Se eu apagar um dos campos ou alterar, vejam que ele está alterando no objeto, né, em específico, e também no objeto que foi adicionado no array. Por que isso acontece? Porque aqui, quando essa função adicionar usuário é chamada, ele passa a referência do objeto usuário para dentro da função. A função, por sua vez, passa a referência
para dentro do nosso array. Ou seja, a referência é a mesma, ao mesmo objeto usuário. Nós precisamos, para resolver isso, quebrar esse ciclo, que é o ciclo do two-way data binding. Tá? Então, quando nós queremos que um seja copiado para dentro do array, ou um caso específico que não seja um array, nós precisamos incluir uma ação. Vamos utilizar aqui para isso delete, comando JavaScript, tá? Isso aqui é JavaScript, scope.usuário. Tá? Scope.usuário e eu acabo por deletar o usuário. Vamos ver o que acontece. E a gente vai com isso quebrar o ciclo. Então, Gabriel, telefone para contato, está criando meu objeto, nome de usuário, senha. Pronto, selecionou o papel aluno. No momento que eu adicionar o usuário, ele vai limpar os campos e vai copiar o valor e não manter mais a mesma referência. Vejam que agora ele foi alterado e eu consigo persistir diferentes objetos sem alterar o estado do array. Vou colocar aqui aluno, telefone para contato, nome de usuário, aluno, senha, qualquer um, papel aluno. Clique em adicionar. Vejam, meu array recebeu um outro objeto. Professor, telefone para contato, nome de usuário, professor, senha e papel professor. Adicionar. Um terceiro objeto, professor, foi adicionado ao meu array. Tá bom, pessoal? Mas, se eu atualizar a aplicação, o meu array se perde de novo, pois eu estou definindo ele como vazio. Vamos defini-lo como... Vamos inicializar esse array, para ele ficar mais interessante. Vou clicar aqui. Então, eu inicializei o array. Então, eu fiz isso, defini 3 objetos. O João, a Maria e o José, que eles têm uma data de registro, ou seja, quando que eles se registraram no sistema. E também o login, a senha e o tipo, tal como vocês estavam observando lá. Tá? Que é exatamente o mesmo que existe neste array aqui em cima. Como agora nós temos o array inicializado, nós sempre vamos ter esses 3 objetos aqui dentro, independente se a aplicação for reiniciada ou não. Tá? Então, só para deixar mais interessante não ter um array vazio, se nós, notem aqui que agora nós temos uma data de registro desse usuário, então eu vou adicionar aqui o usuário, telefone, veja que eu estou podendo inserir letra no telefone, vamos tratar isso. Nome de usuário, senha, papel, aluno, clico em adicionar, veja, o usuário Gabriel foi adicionado, mas não existe a data de registro para ele. Então nós precisamos definir isso aqui. Como nós vamos fazer? Assim, usuário.dataReg, que é um dos atributos de usuário, vai receber new date, tá? É a função construtora do objeto date do JavaScript. Tá? Feito isso, voltamos à nossa aplicação, reiniciamos. Olha, o meu usuário Gabriel vai sumir. Tá? E vou adicionar o usuário Gabriel novamente, telefone para contato, nome de usuário e senha, papel aluno. E observem que agora a data de registro, embora não esteja na mesma ordem, foi inclusa no objeto Gabriel. Então, a data está sendo inclusa. Eu vou parar esse vídeo por aqui e ele vai compor a primeira parte desta aula de formulários. Na próxima eu trarei aí a questão de validação de formulários. Até lá!